Olá, muito bom dia a você que está aqui ligado na Rádio 9 de Julho, 1600, você que acompanha pelo Facebook, pelo YouTube, pelas redes sociais da Rádio 9 de Julho, pelo aplicativo, pelo site. Seja bem-vindo, seja bem-vinda neste domingo, onde você estiver. Nós estamos aqui lhe fazendo companhia neste programa Vida em Comunicação, um programa que evangeliza com esperança e alegria. Todos os domingos, aqui das 9 às 10 da manhã, nós estamos aqui para sempre trazer para você alguma temática interessante, alguma temática educativa, de espiritualidade que pode nos ajudar. E nós estamos no quarto domingo Quaresma e somos convidados a refletir, rezar e agir em favor da campanha da fraternidade, que tem como tema ecologia integral e o lema "E Deus viu que tudo era muito bom". Precisamos, de fato, educar-nos para viver uma ecologia integral, que envolve toda a nossa pessoa, o meio ambiente, as coisas e o planeta, né? Todo o nosso entorno, não só nas florestas, mas aqui na cidade. Então, como ter uma cidade habitável, como podermos viver em harmonia, nos respeitando e respeitando o meio ambiente, né? Não só com limpezas, mas com o cuidado da casa comum. E falando em educação, nós queremos hoje trazer o tema do cinema na educação. E a nossa convidada especial, a quem desde já agradeço, é a professora Cláudia Mogadouro. Muito bom dia, Cláudia. Seja bem-vinda. Bom dia, Helena. É um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. E obrigada por aceitar neste domingo, né? Você que é cinéfila, você que é doutora em comunicação, você que forma muitos educadores, contribui na formação dos educadores nessa reflexão sobre o cinema. Hoje é meio estranho até a gente dizer que vê filmes, né? Parece que agora a gente está voltando à sala de cinema, né? Mas o filme é muito um consumo individual, né, Cláudia? Ele na hora que você assiste é um consumo individual. Você tem uma experiência individual e subjetiva, né? Depois você pode transformar essa experiência em algo coletivo. Mas eu queria dizer no sentido assim de que eu vejo o meu filme na minha tela, no meu iPhone, no meu computador, que parece que o filme perdeu um pouco aquela questão do coletivo, da sala de cinema, que é a proposta que nós vamos conversar aqui hoje, né? Eu acho está voltando, né, um pouco a sala de cinema. Já tinha havido um declínio grande da ida das pessoas ao cinema, porque as salas diminuíram, foram para os shoppings, né? Eu sou da época do cinema de rua, que era tão bom, né? Ainda tem alguns cinemas. São Paulo, que é uma cidade imensa, maior, uma mega cidade, tem poucos cinemas de rua. Então, isso já havia diminuído um pouco. Eu acho que o cinema de shopping ele promove outra experiência, né? Você sai do filme e já começa a olhar para lojas, né? Mas depois da pandemia houve um declínio maior e agora está voltando. Eu acho que é uma experiência coletiva muito legal, muito boa, né, para as pessoas. Mas tem outras formas da gente ver filmes também, ainda bem, né? Verdade. Então, como você é especialista nessa área de cinema e educação, eu gostaria que você falasse um pouco da sua atuação, também um pouco como é que a Cláudia construiu tudo isso que hoje realiza e que você, nosso ouvinte internauta, vai ficar sabendo. Quem está vendo ao vivo agora, quem vai ver depois, porque o nosso programa permanece aí nas redes sociais. Então, eu tenho 63 anos, né? Eu sou de 1961 e nasci e cresci em São Paulo. Então, eu gosto de situar isso, porque a minha juventude,
anos 70, anos 80, o cinema era a principal forma de lazer da juventude, né? Havia muitos cinemas de rua, inclusive cinemas de bairro. Eu sou de uma família cinéfila, meu pai e minha mãe sempre adoraram cinema, mas não era só minha família, né? Eu tinha uma turma de amigos aqui do Bosque da Saúde, que era um grupo de jovens da Igreja Católica. Nós éramos uma turma muito animada, muito, muito amiga, uma turma enorme de adolescentes, e era comum, todo sábado, a gente pegava o ônibus juntos, eram 2 ônibus para chegar na Paulista ou na São João, e íamos ver algum filme. E, assim, nessa época, não era um filme cult, não existia essa ideia de filme cult, era cinema. E podia tanto ser um filme americano, comercial. Eu me lembro da gente ver Inferno na Torre, que são, né, um filme de grande bilheteria americano, como eu lembro de ir com essa turma ver Der Sul Zalá, do Akira Kurosawa, porque nessa época os filmes todos ficavam em cartaz muito tempo, muitos meses, mesmo que fosse um filme não tão comercial, não com mais densidade. E qual era a nossa curadoria, entre aspas, né? A gente escolhia qual que era interessante, vamos ver esse, ia em turma, e as experiências eram variadas, e a gente saía conversando sobre o filme. Então, era na nossa geração, a gente criar uma paixão pelo cinema era muito comum, porque era um lazer que não era caro, né? Eu lembro que era um pouco assim, o valor do cinema era meio que duas passagens de ônibus, né? E não era caro, era popular, razoavelmente, não vou dizer que era muito barato, mas era acessível, e era muito comum você depois falar do filme. Aí depois, na juventude, assim, um pouco mais tarde, depois dos 20 anos, era comum cineclubes aqui em São Paulo. Eu ia... O que era o cineclube? Tinha o cineclube do Bexiga, o Biju, o cineclube da GV. Você via um filme, aí não era um filme contemporâneo, era um filme, em geral, clássico, onde tinha alguém que abria o cineclube, a pessoa, o cineclubista, que fazia uma pequena introdução, falava: este filme que nós vamos assistir é desse diretor, que pertence a tal movimento, na França, ou na Itália, ou no Brasil, enfim, ele fez tais filmes, uma pequena introdução. Nós assistíamos ao filme e depois debatíamos, se quisesse, quem quisesse ficar na sala ficava. Era uma prática assim, muito comum, muito acessível a todos os jovens. E isso ficou na minha vida, quer dizer, era muito gostoso você, além de ver o filme, você debater. Aí, com o tempo, vieram os videocassetes, né? Eu me tornei mãe, assim, jovem, né? Eu tinha 23 anos quando nasceu minha primeira filha. Então, eu achei uma maravilha ter o videocassete, porque não dava mais para ir tanto ao cinema, e eu trazia o Bergman, trazia o Fellini para dentro da minha casa. E a gente tinha as locadoras, né? Tinha as locadoras. Era um consumo doméstico. Mas, para mim, na minha situação de mãe, de um bebê, era maravilhoso, porque eu podia continuar vendo os filmes, né? Mas começaram a decrescer os cinemas de rua. Bom, aí eu me tornei bancária, né? E me casei, tive minhas filhas, eu tenho 3 filhas e tal. E a vida adulta já é um pouco diferente, e você tem muitas obrigações, e a vida vai te consumindo, né? Você tem tantas obrigações de pegar as crianças na escola, de pagar conta, de ir ao supermercado. Cadê aqueles debates culturais, né? Eu sentia muita falta disso, porque era uma vida assim muito no piloto automático, e eu não aceitava isso. Então, eu juntei alguns amigos que eram do banco também, ou amigos meus do tempo de estudante, vários amigos que a gente conhecia, e a minha mãe era também uma pessoa muito ligada à vida cultural de São Paulo, e ela tinha uma casa grande, né, muito acolhedora, e eu juntei vários amigos e falei para eles: olha, gente, a gente tem muita obrigação na vida, a vida vai nos consumindo, o cotidiano tende a nos
sugar nossa energia, né? E a gente falta uma reflexão, falta um tempo de reflexão, de troca. Então, eu saber o que meu amigo estava lendo, né? O que eu estava ouvindo de disco. Olha, descobri um artista, e vi que filme eu vi, né? E às vezes era engraçado, eu estava com crianças pequenas, eu tinha amigas com crianças pequenas, às vezes ela me falava assim, às vezes numa festa de criança, você viu no último filme do Woody Allen? Eu falava, não, eu ainda não vi, mas eu vi o do Clint Eastwood. Esse eu não vi. A gente queria trocar ideias, mas a gente tinha visto filmes diferentes. Então a gente criou esse grupo, que no próximo mês de julho vai completar 30 anos. E isso era 1995, onde a gente fez uma combinação muito simples, né? Muito descomplicada, que era assim, a gente combinou que o cinema seria o mote dessas conversas culturais abertas, que a gente pudesse falar da vida, filosofar, falar de ética, falar de comportamento, falar das novidades do mundo contemporâneo, como é que a gente está lidando. E a gente combinou que o cinema seria o mote dessas conversas e que a gente colocaria na agenda essas conversas, esses encontros. Porque se a gente não põe na agenda, a gente é consumido pelas obrigações. Então, a gente criaria uma obrigação, entre aspas, de ter esses encontros de amigos de reflexão. E nós criamos esse grupo que passou uns meses depois, um amigo batizou de Grupo Cinema Paradiso, em homenagem ao filme, né, do Tornatore, que é uma grande homenagem ao cinema. Cinema Paradiso, lindo. E esse grupo passou a ter esse formato. Quinzenalmente, a gente, no começo, variou um pouco do dia, a gente demorou um pouquinho a acertar qual seria a agenda e virou-se domingo à tarde. Quinzenalmente, a gente combinava um filme, combina, né, porque é presente, um filme em cartaz nos cinemas, cada pessoa vai no seu tempo ver o filme. Por isso que eu digo que é descomplicado, que é uma adaptação à vida paulistana. Cada um vai ver no seu tempo, porque se a gente ficar achando um horário para ir todo mundo junto, é difícil. A gente combina um filme em cartaz, cada um vai ver e a gente se encontra para discutir. Aí promove um lanchinho e fica conversando sobre a experiência de cada pessoa sobre aquele filme. Com o tempo, a gente vai desenvolvendo um conhecimento da linguagem e eu acabei com tantos anos de debates, né, eu me especializei não só na mediação dos debates, como no estudo da linguagem cinematográfica. Então, é claro que é rico a gente perceber planos, né, perceber os enquadramentos, perceber a trilha sonora, é muito rico, mas não precisa ficar só nisso. A gente pode falar das emoções, de aonde o filme me levou, numa lembrança, numa discussão, às vezes, política, filosófica. Uhum. Muito, muito interessante esse seu relato, na verdade, conforme a gente vai se socializando, né? Veja a influência da juventude, do tempo de estudo, né? O grupo. De fato, nós tínhamos algo mais coletivo, não é para pensar de dizer temos saudade só do passado, mas, digamos assim, são sugestões, são ideias, né? Quando você falou do cineclube, eu me lembrei, quero trazer aqui para o nosso ouvinte, a Igreja Católica trabalhou muito com cineclube, né? Com o cineclube do cinema, a partir de, digamos assim, no início a igreja tinha muito medo que os filmes levassem ao mau caminho, ensinasse costumes, né, a questão da moral, e de fato não é que não tenha isso, né? Então ela meio condenou, etc. Teve o tempo da Legião da Decência, tempo do Papa Pio XI, com a carta em 1936, né? Vigilante e cura, né? Padres, tenham cuidado, mas criou com isso toda uma questão do cine paroquial, né? Que em alguns lugares, eu onde tenho ido dar curso, às vezes eu vejo, nossa, isso aqui era um cinema, e era mesmo. Depois foi passando, e eu, quando morava em Belo Horizonte, Cláudia, eu participava da pastoral da comunicação,
E um dia tinha um publicitário na nossa reunião, e ele disse assim: eu sou do tempo que eu ia lá na paróquia tal, na tarde de domingo, ver filme. O que vocês fizeram com isso? Olha a pergunta. Quer dizer, a própria igreja desativou. Eu não sei, a gente vai falar muito mais da escola aqui, mas nós desativamos uma prática, digamos, de se reunir, de ver filmes, de debater, porque o filme enche o nosso imaginário, né? Então, talvez a gente pudesse continuar essa conversa, né? E você fez também o mestrado, o doutorado em cima da área, né? Fala um pouquinho. Sim, sim. Vamos conhecer a Cláudia, na verdade, todos nós vamos carregando aquilo que nós acreditamos, né? E é bonito você agremiar outras pessoas. Ia te perguntar, esse Cine Paradiso, é sempre no mesmo lugar que vocês se reúnem ou cada vez na casa de um? Então, o Cinema Paradiso ele foi construído na casa da minha mãe, no Bosque da Saúde. Sim. A minha mãe, Maria Elza, ela participou muito da Juventude Católica e Cineclube da Juventude Católica, da Juventude Universitária da JOC. Da JOC, Juventude Operária Católica. Então, ela e meu pai participaram disso. Então, eles também olhavam para o cinema com essa vontade de debater, que é além do entretenimento. O filme traz experiências e é muito bom trocar. Então, isso vem deles, né? Mas isso que você falou da igreja condenar, havia uma linha forte no início do cinema, né? Depois, várias linhas da igreja, a gente sabe. Sim, tem estudos aí sobre isso. Nos anos 50 veio a OSIC, né? A Organização Católica Internacional de Cinema. Que tinha um olhar muito mais arejado em relação a isso. E a toda a potencialidade da gente crescer com a experiência cinematográfica. Claro. E então muitas escolas católicas tinham aulas de cinema, né? Como prática, havia atividades de cinema analisando a linguagem, analisando, né? Uma coisa que eu chamo até hoje, né? Que para mim é o nome mais precioso, tem leitura crítica, né? Que é você aprender a apreciar, no sentido de fazer uma crítica e discernir, né? Desenvolver o discernimento, que é um negócio tão necessário até hoje, né? Então, esse Cinema Paradiso, o grupo funcionou 25 anos na casa da minha mãe. Aí veio a pandemia, e 20 nós imediatamente fomos para o virtual, não havia saída, mas o grupo não parou, foi para o Zoom, né, virtual, e escolhendo filmes de streaming, era o que restou, né? Foi o que foi possível. E aí minha mãe faleceu no começo de 22, e nós fomos, em 2023, fomos voltando ao presencial, e atualmente a gente foi convidado a participar lá na Casa da Cidade, que é um espaço formativo na Vila Madalena, maravilhoso, que chama-se Casa da Cidade, né? Que foi criado pelo atual vereador Nabil Bonduque. Na época que ele nos chamou, ele não estava nem em campanha, nada, é que ele criou essa casa há 20 anos atrás, é um espaço formativo. E aí ele conhecia a experiência do Cinema Paradiso, ele falou, não, Cláudia, vem para cá. E foi muito legal, está sendo muito bom, a gente continua quinzenalmente, o grupo continua vigoroso, escolhendo filmes. E é aberto também a outras pessoas? É aberto. A gente não sai fazendo, não temos rede social, essas coisas, porque o boca a boca é que funciona e a gente gosta de manter um certo, entre aspas, reuniões intimistas. Não chegam a ser intimistas, são 30 pessoas, 28, 25 pessoas, mas a gente gosta muito da escuta, da prática da escuta. Então, não é uma palestra, a gente vai debater um filme, não é alguém que vai palestrar, é cada um que está lá vai dizer o que sentiu, como é que viu essa experiência. Uns gostam, outros não gostam do filme, uns apontam qualidades, outros defeitos, isso que é rico. E cada um tem o seu olhar, porque são pessoas de ocupações muito diferentes. Né? Mas essa experiência do Cinema Paradiso, depois de uns 5, 6 anos da experiência, 5 anos, na verdade, eu estava já com 3 filhas e ainda no banco, né? Eu era da Caixa Federal, e eu senti vontade de voltar a estudar, né? E eu fui, então, para a ECA, USP,
e fiz uma especialização que depois veio a se chamar educomunicação. O termo educomunicação estava sendo cunhado no ano 2000 pelo Sim. professor Mário. Eu peguei bem esse início desse debate do termo e eu fiz uma especialização lá e, em seguida, engatei mestrado e doutorado. No mestrado, uma professora de lá sabia da minha experiência com cinema e ela coordenava o núcleo de pesquisa de telenovela da USP, que eu achei muito curioso, porque é uma visão muito rica sobre a telenovela como produto cultural do Brasil. E ela me chamou para trabalhar nesse núcleo. Então, o meu mestrado foi com a experiência do Grupo Cinema Paradiso, que eu fui descobrir, né? Eu fui, então, agregar a visão teórica à minha prática que já existia, que eram os estudos de recepção e a teoria das mediações. E aí, esse estudo de recepção de cinema que eu já fazia, eu levei para uma escola pública com a telenovela. Isso foi o meu mestrado. Eu fiquei um ano frequentando uma escola pública, discutindo a novela na época, faz mais de 20 anos. Então, Cláudia, nós vamos fazer... Cláudia, foi sobre cinema e educação. Isso. Então, eu vou precisar fazer um intervalo breve aqui, e, em seguida, eu estou aqui conversando com a professora Cláudia Mogadoro sobre cinema e educação, e a gente volta em seguida falando, então, do estudo de doutorado e da janela aberta, como é que isso acontece e pode acontecer hoje na educação. Um intervalo, um instante só, e a gente volta. Voltamos com o programa Vida em Comunicação, um programa que evangeliza com esperança e alegria. E hoje estamos conversando com a professora Cláudia Mogadoro, especialista em cinema. E ela estava nos contando da trajetória, dos estudos também. É muito interessante, né, Cláudia, a gente partir da prática para a teoria, né? Então, o mestrado e agora o doutorado. Vamos falar o doutorado realizado aí na Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo, né? Um estudo muito interessante e vamos conversando mais nesse bloco. Então, o doutorado eu concluí em 2011 e foi bem interessante esse amadurecimento, né, das experiências que eu tinha com as teorias que eu fui encontrando na vida acadêmica, e eu percebi como essa experiência que eu tinha no Grupo Cinema Paradiso, de repensar o mundo, né, a partir do cinema e a partir das trocas das pessoas, de várias visões. Então, é uma experiência com diversidade, porque a gente tem uma tendência a ver o mundo só na nossa ótica, só na nossa experiência de vida. É muito importante a gente ouvir outras pessoas com outras visões. Cada um de nós tem algum tipo de preconceito. É impossível as pessoas não terem nenhum preconceito, né? Ou você vê de forma limitada alguma coisa pela sua própria experiência de vida. Então, quando você troca, você tem uma chance de ampliar o seu campo mental. E essa experiência eu percebi o quanto ela era educativa. E eu sempre tive o desejo que professores tivessem experiências como a do Cinema Paradiso. Porque os professores, eles têm primeiro, né? Professores são a principal figura da nossa sociedade, no sentido da transformação social. É muito lugar comum dizer que é a educação que vai transformar, né? Mas é verdade, é lugar comum porque é muito forte. E os professores são as pessoas, as molas mestras, né? E eu pensava assim, nossa, eu mudei tanto depois do Grupo Cinema Paradiso, eu aprendi tanto sobre culturas do mundo, outros países, repensei valores, repensei, né? Me percebi preconceituosa às vezes, e o grupo me ajudou a romper com isso. Como seria bom se os professores tivessem essa experiência? Então, o meu doutorado foi sobre cinema e educação, formação audiovisual de professores, também na ECA USP. E, logo depois, eu fui chamada a trabalhar, eu fui contratada pela Prefeitura de São Paulo, não sou servidora municipal, mas eles tinham um núcleo de educomunicação da Secretaria Municipal de Educação,
e eles me chamaram para dar aula de cinema para os professores da rede municipal. E isso foi maravilhoso. E eu passei a dar aula para a cidade inteira, né? E eu conheci a experiência do Cineduc no Rio de Janeiro. No meu doutorado, eu entrevistei a Beth Bulara, né, a Marialva Monteiro, e eles me falaram, nossa, Cláudia, a gente tem muita afinidade, o nosso olhar sobre o cinema na educação é muito parecido, porque há uma visão um pouco limitada de que o cinema na escola é você ilustrar uma aula com um filme. E não é isso que é a potência do cinema no processo educativo, porque o processo educativo é muito além do currículo. É muito mais você desenvolver uma leitura crítica do que você está assistindo, mas você fazer conexões com vários saberes, né? Pensar o cinema como arte, e não apenas ilustrando uma aula de geografia. E o Cineduc tinha essa visão muito mais ampla, mais profunda. Nós nos ligamos e o Cineduc nos incentivou a criar um núcleo aqui em São Paulo. E nós criamos o coletivo Janela Aberta. Eu já estava dando aula para milhares de professores, não é exagero, eu dei aula para milhares de professores da rede municipal. E conheci professores maravilhosos, né? Que mesmo professor de escola pública mata um leão por dia, né? Não é só de escola pública, os professores de rede particular também se empenham demais, botam uma energia enorme no que fazem. E o cinema é um grande aliado. E eu conheci professores com ótimas experiências, eu então os agreguei e construímos o Janela Aberta, que vai fazer 9 anos em maio, e é um coletivo que faz formação de professores, mas nós temos feito já faz mais de 2 anos, a gente tem uma parceria com o Cine Marquise, nós damos muitos cursos, né? Mas essa parceria tem dado muita visibilidade ao Janela Aberta, que é com o Cine Marquise, que é um cinema maravilhoso, que fica dentro do Conjunto Nacional, enorme, com um som maravilhoso, é um templo assim do cinema, aquela experiência, né? Muito interessante. Experimentei, já fui algumas vezes. Então, a gente exibe gratuitamente, normalmente o último domingo do mês, às 11 da manhã, um filme e faz um debate em seguida. Então, é uma oferta gratuita para professores que podem levar um acompanhante. E tem sido maravilhoso, porque já estamos construindo esse público, né? Cada vez tem mais gente, as pessoas vão sempre, já agendam quando vai ser. Nós vamos debater Vitória agora, domingo que vem, já está lotado. Domingo hoje, né? Nós vamos debater, vai ter o Vitória, né? Mas isso. Que bom. Então, o Janela Aberta tem um site aí que nós vamos exibir para você, né? www.janelaaberta.org, tudo minúsculo, e é junto, tem 2 As, Janela Aberta, para quem está só escutando, não está vendo, né? Isso. E então pode obter mais informações, conta um pouco mais. Tem assim, o Instagram também, tem o Instagram que é @coletivo-janela aberta, a pessoa acha também. Coloca lá Janela Aberta, já vai achar. Já aparece. Vai chamar. Isso. Que bom. E tem crescido, a gente tem sentido que professores estão muito... Sim, é isso, é conseguir compreender que o cinema vai além de dentro da sala de aula, mas vai se refletir na sala de aula. Né? Agora, essa experiência da arte, ela vai renovar a sala de aula, ela pode transformar a sala de aula. Agora, pensando assim, né, no consumo individual que a gente tem, e que eu já vi famílias com, pelo menos um tempo atrás, com home theater, né, para ver cinema em casa, etc. Né? Mas como é que também os pais, quer dizer, nós todos teríamos que nos educar para ver juntos, para conversar sobre... Como é que, além da escola, digamos assim, a família poderia incentivar? Porque quanta coisa que você vê de noite lá em casa, que você vê, às vezes, individualmente só. Eu vejo que o cinema parece que ele perdeu bastante essa questão do coletivo, como a sua proposta aí, Janela Aberta. Lindo esse nome, né? Não sei como é que nasceu, mas muito lindo.
Então, eu acho que é a gente parar para pensar que é um contraponto a esse excesso de informações das redes sociais, né? Esse bombardeio que incentiva o reflexo e não a reflexão, né? Então, eu acho que é possível, sim, você transformar a experiência audiovisual, que é uma experiência cultural pode ser ouvindo rádio, pode ser, não precisa ser só o audiovisual, pode ser ouvindo música, ouvindo rádio, né? Lendo um livro. Existem tantos clubes de livro, né? Clubes de literatura. Então, é você transformar as experiências culturais em algo coletivo, que é de você escutar o outro. Eu, naquela minha mais de 20 anos, a minha experiência do mestrado sobre telenovela, eu tive uma surpresa interessante. Os adolescentes de 16, 17 anos diziam que gostavam de ver telenovela com a família, porque a novela trazia temas que eles não tinham muita coragem de falar com os pais, e eles sentiam necessidade. E a novela era o mote. Ao discutir os personagens, eles conseguiam falar de questões que eles não tinham muita coragem de falar com os pais. Né? Isso me marcou muito. Então, veja... As mediações, né? Você lembra do Martim Barbeiro, né? Quer exatamente, dizer, Jesus Martim a novela Barbeiro. É o pretexto, né? Teoria das mediações. É o pré-texto, isso mesmo. É o pré-texto, é uma mediação, né? Então, e quantas coisas... Agora, por exemplo, atualmente, tem uma série, né, na Netflix que chama Adolescência, que é fortíssima, importantíssima, muito bem feita, toda com plano de sequência, que está dando o que falar. Então, porque se está dando o que falar, vamos usar a experiência de assistir e trocar. Que ela não fique ali apenas na experiência de ver, mas a experiência de você fazer dela uma experiência de crescimento, uma experiência de escuta, uma experiência de troca. Então, isso que eu acho que as experiências culturais podem nos promover e nos fazer crescer, né? Uhum. E nessa sua relação com os professores, como é que tem sido? Não sei se você continua dando as aulas, porque eu lembro no tempo da pandemia era online, mas agora continua online ou é presencial? Então, eu não estou mais ligada à Secretaria da Educação do ano passado para cá, porque era um volume muito grande, mudaram algumas coisas, eu estava dando online, mas eu continuo dando, eu estou ligada ainda à Secretaria Municipal de Campinas, e dou ainda, existem cineclubes ainda virtuais, porque o cineclube virtual ocupa um espaço interessante de pessoas que não estão na mesma cidade, né? Uma opção bem bacana também. Mas tenho dado curso, sim. Mas eu estou muito ligada aos professores, porque o Janela Aberta é composto por professores que estão na educação básica, a maioria, né? São 13 ao todo, a maioria são professores que estão na sala de aula, que estão no chão da escola. Uhum. E é isso, o cinema é um instrumento de transformação. Tem muita coisa que a gente sabe que a escola precisa se repensar, e o cinema é um instrumento potente, porque é arte, porque é inspirador, não é? E porque permite isso, se você troca, não é... A gente tem falado muito com os professores, não é o professor usar um filme para ele dizer como tem que ser, não. Vamos lembrar de Paulo Freire, né? Então, é a questão do diálogo, da educação dialógica. Então, o cinema é um instrumento para a educação dialógica fantástico, né? Porque o estudante vai ter uma visão daquele filme diferente da visão da professora. Então, vamos permitir, isso é ótimo, porque se constrói essa troca, né? Muito bom, muito bom. A gente já vai chegando um pouco ao final aqui da nossa conversa. Gostaria de acrescentar algum aspecto, assim, Cláudia, para o nosso ouvinte, para os ouvintes da Rádio 9 de Julho, para quem também, digamos assim, quando a gente fala educador, não é necessariamente o professor em sala de aula, né? É quem educa, um catequista pode ser um educador, é um educador da fé. Por que não se servir de filmes, né, preenchendo esse imaginário para a catequese? Mas uma vez eu ainda fazia o mestrado lá na USP, nunca esqueço que
e um professor que dava uma disciplina para nós falou que muitos pais pensavam, quando o professor usava um filme, é para encher tempo, né? Como se o professor não tivesse o que dar e colocasse o filme. É uma ideia bastante equivocada, não sei se continua este pensamento. Olha, Helena, foi bom você tocar nisso, sabe? Porque é um imaginário mesmo, que o cinema é tapa-buraco. Mas por que se construiu esse imaginário? Por quê? Muitos educadores passaram a usar dessa forma. Faltou um professor. Aí o que faz? Passa um filme que é para disfarçar, como se os estudantes não percebessem. Uhum. O problema não é exibir um filme na escola, a questão é exibir do nada, cair, virar sessão da tarde. Escola não é sessão da tarde, né? Você usar com intencionalidade educativa é completamente diferente de você usar como tapa-buraco. Então, eu sempre falo para os professores, é um desserviço, você não sabe o que fazer, e isso muitas vezes não vai do professor, vai da própria gestão escolar. Faltou um professor, não sabemos, né? Passa um filme para disfarçar. Aí a criança chega em casa e fala assim, a mãe fala, como é que foi a aula? Fala, não teve aula, teve filme. Quer dizer, como se o filme não fosse também educativo. Então, existe esse imaginário, existe essa prática equivocada de usar de forma sem intencionalidade, o que é muito ruim. Né? A diferença é você... E aí não é usar a toda hora. Né? Um filme pode render debate por um bimestre. Se você souber escolher um filme e tiver um preparo para como fazer a mediação, essa temática do filme, a temática, a linguagem, pode render um semestre que seja, de debates, de desdobramentos de pesquisas. Então, se você usa a rodo, isso pode realmente ter uma visão meio equivocada. É diferente de um cineclube que costuma ser no contraturno e que você vai construindo, o cineclube é livre, né? Participa quem quer, e você vai construindo um conhecimento, uma cultura cinematográfica, né? Mas o cinema dentro da sala de aula ele tem que ser usado com parcimônia e com muita intencionalidade, para evitar essa visão deturpada, né? Verdade. Cláudia, eu queria te agradecer imensamente por esta conversa, por essa participação nessa manhã de domingo, aqui, falando de cinema, abrindo o nosso horizonte, essa janela aberta, né, que se abra cada vez mais. Muito obrigada. Eu convido também as pessoas a procurarem o site, lá tem materiais de apoio para professores, o janelaberta.org, e tem também o site do Grupo Cinema Paradiso, que é o www.grupocinemaparadiso.com.br. O Cinema Paradiso pode inspirar novos grupos, né? Porque ele não é difícil criar um grupo assim. Então, que outras pessoas em outras regiões da cidade construam grupos assim, porque é algo muito saudável, né? Muito obrigada, de coração. E a gente agora... Muito obrigada. E antes do intervalo, eu chamo a psicóloga Aline Helena com Gotas Terapêuticas, uma participação especial aí que a gente tem aqui. Estamos de volta aqui com o programa Vida em Comunicação, um programa que evangeliza com esperança e alegria. Que bom estar com você neste domingo aqui na Rádio 9 de Julho. Você que é amigo da Rádio 9 de Julho, você que está sempre em contato aqui com a Rádio 9 de Julho, você que contribui para a evangelização na Rádio 9 de Julho, continue. Nós queremos agradecer a sua presença, agradecer a você e dizer que é muito importante que você continue trabalhando e também convidando outras pessoas a serem amigos da Rádio 9 de Julho. O telefone de contato, que é também o WhatsApp, 11 3932 3393. A sua colaboração é fundamental para que a rádio continue a sua missão, né? Então, aí está passando o telefone da Rádio 9 de Julho, 3932-1600, o site, o Instagram,
você participe aí da família dos amigos da Rádio 9 de Julho, que é muito importante. E nesse quarto bloco, nós estamos, então, com a temática Tecla e Você, né? A irmã Tecla Merlo, que ela dizia, eu queria ter 1000 vidas para anunciar o evangelho. Se eu tivesse 1000 vidas, eu voltaria a essa vocação. Eu acho que de vez em quando eu digo a mesma coisa. Também gostaria de ter 1000 vidas, porque a missão é tão linda, tão importante de evangelização pela comunicação. Então, eu convido você a escutar agora o pensamento da irmã Tecla Merlo. E se você quer conhecer mais a irmã Tecla Merlo, você pode entrar também blog, coloca lá, blog Irmã Tecla, e você vai conhecer mais a irmã Tecla. Eu vou ler um trecho de um livro, né? Um livro aqui da irmã Tecla Merlo, da autora Olga Ambrosio, e ela fala das mulheres do século passado, mulheres mulheres que precederam os tempos, organizadoras de atividade no âmbito universal, mulheres que testemunharam a vitalidade perene da Igreja Católica, sublinharam as riquezas infinitas encerradas no coração feminino e confirmaram o poder e a eficiência da obra da mulher na Igreja e na sociedade. E então, Tecla Merlo pertence ao número dessas mulheres excepcionais. Lembrando que ela faleceu no dia 5 de fevereiro de 1964, aos 70 anos de idade. E até então, pouco se falava dela, né? Até a época, pouco se falava dela. Hoje nós procuramos torná-la conhecida porque ela está em processo de canonização, ela é venerável, temos a oração, que daqui a pouco a gente vai rezar, você pode colocar suas intenções, e a gente vai rezar também a oração da irmã Tecla, pedindo a sua intercessão. Então, na lista das personalidades femininas, ela colocou-se entre as maiores, as mais humildes, as mais fortes, que entraram na história da primeira metade do século XX, né? Generosa, de inteligência viva, de grande espírito de fé, ela aceitou e empreendeu com coragem. A gente fala tanto hoje de empreendedorismo, né? Mas ela foi empreendedora já no seu tempo, né? Muito empreendedora, levando adiante uma congregação religiosa de mulheres consagradas para o anúncio do evangelho. Naquele tempo que era meio escandaloso, o pessoal falava assim, mas lugar da mulher é na escola, é dentro de casa, é no convento, as irmãs na rua, estudando, usando os mesmos livros dos padres. Onde se viu isso? Tecla empreendeu uma atividade extraordinária, até então inédita, como também incompreendida e combatida, mas agora já pelo Concílio Vaticano II, reconhecida pela Igreja. Hoje a gente não pode entender algumas coisas de 100 anos atrás, né? Mas, de verdade, os pioneiros, aqueles que abriram os caminhos, foram, de fato, muito virtuosos. E, então, no dia 4 de dezembro de 1963, na conclusão da segunda sessão do Concílio Ecumênico Vaticano II, Sua Santidade Paulo VI aprovou e promulgou o decreto sobre os meios de comunicação social, imprensa, cinema, rádio, televisão e tudo que o progresso humano trouxesse e os tempos exigissem, né? Então, foi nessa ocasião que o Papa Paulo VI disse: a Igreja manifesta com esse decreto a sua capacidade de unir a vida interior à exterior, a contemplativa à ativa, a oração e ao apostolado. A partir daí,
todos os meios, quer dizer, a evangelização pelos meios de comunicação se tornou um apostolado reconhecido na igreja toda. Hoje nós falamos do cinema. O cinema também é um meio de apostolado. A Alberione, inclusive, fez cinema no seu tempo. Então, irmã Tecla Merlo foi essa mulher que, na sua juventude, na sua casa, ela era catequista, depois tinha a sua profissão, um ateliê de costura, e se tornou evangelizadora pelos meios de comunicação. Ela que teve a missão de formar as irmãs escritoras, as irmãs que comunicavam pelo rádio, pela televisão, hoje pela internet, né? Então, nós temos muito a agradecer, e eu quero convidar você a também colocar suas intenções. Eu vou rezar agora a oração à irmã Tecla Merlo. Então, queremos rezar por você, ouvinte da Rádio 9 de Julho, por você, amigo da Rádio 9 de Julho, pedir que a irmã Tecla interceda pelas suas intenções, interceda em favor da campanha da fraternidade, do Papa Francisco, por todas as intenções, e para que todos os educadores possam, de fato, ajudar na educação os seus alunos, os educadores da fé, os catequistas também possam ali comunicar. Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, nós vos agradecemos pelos dons singulares de luz, de graça e de virtude que concedestes à irmã Tecla Merlo. Nós pedimos pela sua intercessão a graça de viver amando o que ela amava, Jesus Mestre, a Eucaristia, o Evangelho, a Igreja, todas as pessoas ajudadas e ajudadas pelos meios de comunicação, todas as pessoas ajudadas aqui pela Rádio 9 de Julho, e concedei-nos a graça que nós agora vos pedimos, que o Espírito Santo lhe ajude, lhe ilumine. Quero lembrar também a você do curso Espiritualidade da Comunicação, que começa no dia 3, sempre às quintas-feiras, são 3 noites, do dia 3, depois do dia 10, enfim, entra lá, se comunica aí com as Paulinas, entra no site Espiritualidade da Comunicação e você vai encontrar, ainda é tempo de você fazer a sua inscrição. E, dando um tempinho, nós vamos ouvir a música Como se Visse o Invisível. E agradecemos aí a Rádio 9 de Julho por este momento, pelo programa, a coordenação, a direção-geral do Padre Jorge, a coordenação de programação da Cleide Barbosa, a Kátia Maderick, que está aí sempre com a gente nas mídias sociais, e na mesa de áudio e transmissão, o Cícero Lima. Muito obrigada, bom domingo, fique agora com o programa Vem e Segue-me, da Pastoral Vocacional da Arquidiocese de São Paulo. E até o próximo domingo, às 9h da manhã, se Deus quiser, com Vida em Comunicação, um programa que evangeliza com esperança e alegria.